nós terminássemos agora esse culto, irmãos, nós já voltaríamos para os nossos lares agradecidos a Deus por tudo quanto Ele já falou, através dos louvores, através dos testemunhos. Mas nós queremos agradecer a Deus, irmãos, porque nós estamos num final de semana muito festivo. Nossa igreja está comemorando no Brasil 105 anos de fundação, e há uma celebração em todos os nossos templos nessa noite, principalmente na nossa igreja mãe em Belém do Pará, onde ontem houve uma multidão de irmãos ali agradecendo a Deus e relembrando aqueles momentos da chegada dos nossos missionários, quando há 105 anos atrás, Daniel Berg e Gunnar Wingre, esses dois missionários chegam em Belém do Pará com uma tocha acesa no coração para ganhar almas para o reino do Senhor. E hoje nós podemos ver Deus expandindo cada dia mais a sua igreja na terra. Podem se assentar. Eu falava ainda nesta manhã ali na Vila A, quando nós estávamos num culto de ação de graças, pela inauguração de uma parte de um projeto de ampliação ali da nossa igreja, e os irmãos ali fizeram um culto de agradecimento a Deus por parte do projeto ali ampliado. Reuniram e aqueles irmãos ali fazendo algumas campanhas que nós fazemos sempre, eles puderam ampliar ali parte do projeto e estivemos inaugurando. E eu dizia que um grande diferencial da nossa igreja Assembleia de Deus, alguns anos atrás, uma autoridade desse país, ele perguntou ao pastor José Wellington, presidente da nossa convenção geral, qual a diferença, pastor, da Assembleia de Deus, que está no Brasil há mais de 100 anos, e vocês parece que não se preocuparam em ter uma rede de televisão, uma rede de rádio, parece que não foi esse foco, e outros movimentos que estão chegando há pouco tempo já, com emissoras de rádio, televisão. Qual é a diferença, o porquê disso? Onde vocês investiram o dinheiro de vocês? Essa foi a pergunta de uma grande autoridade do Brasil. E ele disse, olha, a diferença é que aonde você chegar, nos 4 cantos deste Brasil, nas capitais, nas grandes cidades e até lá nas favelas, você não vai encontrar uma agência bancária, mas você vai encontrar um templo da Assembleia de Deus. O dinheiro da Assembleia de Deus está lá, em milhares e milhares de templos. Nós aprendemos a construir nesses centenários de anos. Nós investimos, construímos, levamos a igreja mais próximo das pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque o mais importante para esta igreja são as famílias, são as pessoas. Quanto mais perto nós estivermos delas, elas estarão adorando a Deus. Então é essa a diferença de nós não estarmos somente nas grandes capitais, nas grandes cidades, mas nos 4 cantos você pode passar nessa cidade que você vai encontrar um templo da Assembleia de Deus e um povo ali adorando o nome do Senhor. É isso que nos faz celebrar numa noite como esta, agradecer a Deus o crescimento da nossa igreja no Brasil e fora do Brasil. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3.
ou melhor, capítulo 2, a partir do versículo 42. Antes, porém, nós queremos informar os irmãos que nós, no próximo domingo, nós temos um grande batismo, a partir das 14h30. E nós anunciamos, domingo passado, esses dias atrás, que seria lá no ginásio de esporte Costa Cavalcante. Porém, irmãos, nós tivemos um impedimento, por ser ali um lugar público da prefeitura, e existe uma lei que impede qualquer movimento religioso, qualquer igreja religiosa, a fazer qualquer evento. E nós estávamos indo porque é uma piscina térmica, e devido à temperatura, nós estávamos indo para lá. Porém, com esse impedimento, nós estamos vendo uma outra piscina térmica. Porém, como tem duas, para nós definirmos amanhã, segunda-feira, eu gostaria que os irmãos estivessem atentos ao nosso programa de rádio. Na Rádio Manancial 95.1, todos os dias, do meio-dia a 13h, o programa Voz das Assembleias de Deus, nós estaremos informando o local do batismo no próximo domingo. E nos nossos cultos, na terça-feira, já estaremos informando. Terça-feira, irmãos, culto da palavra, culto de ensino. Tem hora que eu me preocupo, aonde que os irmãos vão na terça-feira? Aonde, tudo bem que tem muitos estudando, tem outros, alguns trabalhando à noite, mas a maioria, eu pergunto, aonde é que vocês estão indo nas terça-feira? Venha para a casa de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos irmãos, falando no crescimento da nossa igreja, na história da nossa igreja, eu venho aqui para o início da nossa igreja primitiva. Os fundamentos da nossa igreja, as colunas da nossa igreja. A Assembleia de Deus, irmãos, é uma igreja pentecostal. Nós nascemos nesta chama pentecostal. E quando eu vejo a igreja primitiva, os apóstolos trabalhando e a obra do Senhor crescendo, eu vejo que havia um diferencial nesta igreja. Esta igreja, ela possuía, primeiro, ela nasceu dando assim a sua abertura oficial, vamos dizer, lá no Pentecoste, quando 120 irmãos creram, permaneceram. Sabe, irmãos, não é todos que gostam de orar. Nós temos muitos irmãos, muitos membros nas nossas igrejas,
Mas poucos querem pagar o preço, poucos querem buscar de Deus a graça, a fortaleza, querem milagres, mas milagres requer sacrifício. A igreja primitiva, quando Jesus partiu novamente para os céus, voltando para a sua glória, a Bíblia diz que tinha mais de 500 irmãos lá no Monte das Oliveiras, acompanhando a volta de Jesus. E ele disse: olha, vão todos lá para Jerusalém, vão para o cenáculo, porque eu vou enviar o meu Espírito Santo. O meu Espírito Santo vai encher vocês, e vocês vão ser revestidos dessa glória, deste poder, e vocês vão começar a evangelizar esta cidade, com muita autoridade, com muita graça. Porém, irmãos, quantos permaneceram até o fim? Quem sabe foram os 500 para lá, mas não conseguiram permanecer. Os dias foram se passando e as forças foram se perdendo, mas 120 irmãos permaneceram no cenáculo, e aqueles 120 irmãos com os apóstolos, a Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E os apóstolos, cheios da graça, cheios do poder, cheios de fé, saíram pelas ruas, pelas praças de Jerusalém. E a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. A nossa igreja cresceu neste fogo. A nossa igreja no Brasil, irmãos, cresceu também nessa chama ardente. Quando nós estamos num culto e há um silêncio total, alguma coisa está errada. Alguma coisa está diferente, porque a nossa igreja, ela nasceu no fogo, é uma igreja pentecostal. O povo já chega adorando e glorificando o nome do Senhor. É um sentimento de gratidão tão grande no coração do povo, que eles adentram no templo já glorificando a Deus. E eu vejo esta igreja primitiva, quando os apóstolos começaram a perceber o crescimento desta igreja, e a demanda para poder atender o povo foi se crescendo. Eu vejo a história de um mártir, Estevão. A Bíblia diz que este homem, na sua morte, houve um pranto em Jerusalém muito grande. Houve um sentimento de perda muito grande no meio dos discípulos e no meio do povo. Hoje nós podemos ver grandes pessoas, grandes autoridades, grandes nomes, que morrem, que perdem a sua vida. Mas é uma coisa momentânea. A imprensa dá aquela divulgação, e aos familiares que choram. É poucos amigos que derramam lágrimas, pastor Antônio Neto. Mas a Bíblia diz que este homem, chamado Estevão, na sua morte, houve um pranto em Jerusalém muito grande. Aí você vai para a Bíblia e saber por que o povo chorou. Por que houve um pranto na morte deste homem? Sabe por quê, irmãos? Porque este homem tinha duas grandes virtudes na sua vida. A Bíblia diz, Atos capítulo 6, que este homem era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Se você for uma pessoa cheia de fé, aonde você chegar,
você terá palavras de vida, palavras de esperança para dizer às pessoas. Nós vivemos numa época, em dias tão difíceis, que dificilmente você chega num lugar e as pessoas estão felizes, as pessoas estão alegres, as pessoas estão tensas, preocupadas. Os empresários não sabem o que fazem mais. E as famílias, por outro lado, também tensas. Porque problemas familiares também criam tensões dentro de família. E se você chegar e ficar ouvindo os problemas, e você dizer assim, não tem jeito, realmente a coisa está feia, não tem jeito mesmo, olha, eu não sei o que vai acontecer, e entrar na onda daquilo que não tem jeito, daquilo que não tem como fazer, que não tem como resolver, você vai sair dali pior do que você chegou. Mas se você é uma pessoa cheia de fé e cheia de Deus, você terá uma palavra diferente para dizer a essas pessoas. Você vai dizer a elas, tem jeito sim. Parece que o natural, parece que humanamente não tem jeito, mas eu sirvo um Deus que dá jeito em todas as coisas. Pela fé, eu quero declarar a bênção aqui na sua vida. Pela fé eu quero profetizar que você vai superar essas dificuldades. Essa montanha vai cair. Pela fé eu já vejo a tua vitória. Pela fé eu já quero orar por você aqui agora. E você começa a abençoar essa família. Você começa a abençoar o comércio. As pessoas começam a ser impactadas. Porque vê em você fé e vê você Deus na sua vida. Aí as pessoas começam a ver que você é diferente, que você não é apenas mais um no meio da multidão, que você faz a diferença. Era isso que fez Estevão na sua morte, fazer as pessoas sentir, chorar a separação deste homem, porque aonde ele chegava eram os enfermos sendo curados. A Bíblia diz que ele chegava impondo as suas mãos sobre os enfermos e multidões de enfermos eram curadas. Ele tinha uma palavra de fé para as pessoas. Ele tinha uma palavra de esperança e de vitória para as pessoas. É isso que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o pilar dela é isso. É uma igreja cheia de homens e mulheres, crianças e jovens, cheias de fé e cheias do Espírito de Deus. Aonde nós chegarmos, por onde nós passarmos, nós temos que acreditar que o amanhã Deus dará a providência que nós precisamos. Quem sabe eu estou falando aqui para muitas pessoas que chegaram aqui nessa noite dizendo, pastor, eu não sei como acordar amanhã, segunda-feira. O meu dia está escuro demais. Eu não quero nem pensar. Eu vou tomar uma dose forte de calmante essa noite, amanhã, a hora que eu acordar, acordei. Mas eu estou com medo até de enfrentar a minha segunda-feira. É tantas dificuldades. É tantos problemas, é lá na empresa, é na família, é no meu lar, é no meu casamento. Aonde o senhor pensar, eu tenho problema. Afinal de contas, pastor, acho que eu sou o problema. Eu acho que melhor para mim era Deus me preparar e tirar dessa terra. Deus, eu já quero dar um recado que no céu não tem lugar para covarde. O céu é lugar para valente. O céu é lugar para aqueles que vencem. Só vitorioso que chega lá. Os covardes ficam por aqui mesmo.
Por isso você vai sair nessa noite desta casa, deste lugar, dizendo: eu sou mais do que vencedor. Porque o meu Deus, Ele é guerreiro, e Ele entra nesta causa para mudar a história da minha vida. É com essa pequena fé, querido, que Deus te deu, é que você vai sair daqui nessa noite dizendo: eu vou ter uma noite de paz, eu vou ter uma noite de bênção, e segunda-feira para mim será um dia de vitória. Eu vou enfrentar com a cabeça levantada, e as montanhas cairão por terra, e o nome do meu Deus será glorificado na minha vida. Oh, aleluia! É isso que nós aprendemos. A nossa igreja nasceu nessa essência, meus irmãos. Não adianta virar, mudar moda, inventar história, não. É fé, e é cheio de Deus, que nós vamos vencendo dia após dia todos os intentos intempéries da nossa vida. Eu quero que você se coloque de pé.